Estamos ao vivo. Boa noite a noite, todas, então. a todos e a todes. A primeira conferência Sustentabilidade, Bem Viver e Protagonismo Feminino. Esse evento é uma realização do Grupo de Estudos e Pesquisas Constellari, Observatório do Bem Viver, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri. Essa noite contaremos com a presença da professora Francisca Laudeci Martins Souza, Adélia Alencar Brasil, João Leandro Neto, José Leandro de Almeida Neto e a professora Sueli Salgueiro Chacon. Eu vou apresentar a professora Laudeci, a nossa primeira convidada. A professora doutora Francisca Laudeci Martins Souza possui formação em Economia e doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é professora no mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri e professora associada do Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri, URCA. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Constellari, Observatório do Bem Viver. Professora Laudeci, por favor. Boa noite. Então, boa noite a todos, todas e todos que estão nos ouvindo, né, pela transmissão do YouTube. Assim, quero começar dizendo da alegria de reencontrar as pessoas que estão compondo, né, essa conferência comigo. É o nosso primeiro observatório, é uma iniciativa muito recente, né, nascida já na pandemia, no ano de 2020, e tem como objetivo congregar Bom, nós perdemos o... voltou. De 2010, quando conhecemos a professora Sueli, né, a professora Sueli Salgueiro Chacon, que era, então, professora do programa e coordenadora do curso. Então, não poderia ser diferente, né? O observatório não poderia iniciar suas atividades nesse formato aqui mais amplo, pelo YouTube, se não trazendo para a nossa roda de conversa a nossa querida professora Sueli, né? Que é alguém do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista político, né? Alguém estruturante de todo esse debate aqui na nossa região do Cariri. Então, é uma noite especial. É uma noite em que o observatório realiza essa conferência, ao mesmo tempo em que presta essa homenagem, né? Essa grande pesquisadora e essa grande mulher, que é Sueli Chacon. E aí, quando a gente estava fazendo o desenho dessa conferência, uma das primeiras lembranças que tivemos foi quando a então orientante Sueli, à época, a Adélia Brasil, em meados de 2015, 2014, trabalhou o conceito de protagonismo feminino, né, naquele próprio território de onde a Adélia emerge, que é uma comunidade de Nossaré. Então, também não poderia deixar, né, de convidar, de vir para cá conversar com a gente, a Adélia Brasil, que tem também esse papel relevante, né, nessa conversa sobre sustentabilidade, a relação sustentabilidade feminino, sustentabilidade, afetividade. E se contemporaneizar mais um pouco, né, quando a gente tem aí o trabalho do José Leandro, não é, na comunidade Cissaloba, também, trabalhando justamente com um grupo de mulheres, e como é que essas mulheres foram engendrando suas saídas e alternativas a partir da economia solidária. Chegando no tempo
presente, né? Meu papel é fazer essa tessitura dessa mesa. Nós temos Cristina e João Leandro, que são pesquisadores também interessados nas temáticas de mulher, né? No caso do João, as mulheres da comunidade quilombola, do Sítio Arruda, e a Cristina, que está iniciando um desenho teórico, metodológico, para trabalhar a questão das mulheres negras. Então, é uma noite de muito protagonismo, assim, protagonismo e afetividade também, né? E o observatório, ele surgiu nessa perspectiva, assim, de que ele integre essa rede de possibilidades de temas outros, de metodologias outras, né? Que a gente possa ocupar esse espaço de pensar a academia e a ciência por outros vieses também, né? Que não aqueles que a gente já está tão acostumado com a ciência moderna. Então, é uma alegria ter, né, vocês todos e todas aqui com a gente para fazer parte desse trabalho nessa noite. Até porque esse momento que nós estamos vivendo, né, de tamanho distanciamento físico, nos alegra muito que a gente tenha essa possibilidade de aproximação, ainda que de uma outra forma. Então, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a essa primeira conferência, Sustentabilidade BNV e Protagonismo Feminino, do Observatório do BNV, URCA UFCA. Seu áudio está desligado, Cris. Desculpem. Atualização das tecnologias, desses modos novos de encontro. Bom, agradeço à professora Laudeci pelas palavras iniciais e gostaria de convidar a Adélia para se juntar a nós e vou apresentá-la brevemente. A Adélia Alencar Brasil possui mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri. É pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável, vinculado ao UFC, e do Laboratório das Dinâmicas Socioambientais, Sustentabilidade e Adaptação às Mudanças Climáticas, Ambientais e Demográficas, vinculado ao UNB. É assessora técnica no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, com atuação no Projeto Rural Sustentável, Bioma Amazônia e Mata Atlântica. Atualmente atua como gerente técnica do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido, em Piranhas, Alagoas. Por favor, Adélia. Boa noite, pessoal. Quanta alegria estar compartilhando esse momento com vocês. A professora Sueli Chacon, a professora Laudeci, né, que foram duas pessoas aí que na minha trajetória, foram pessoas, assim, que foi um divisor de águas, né? E agradecer aí a todos os participantes desse movimento, desse diálogo, dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui, agradecer pelo carinho, agradecer pelo convite, né, e que Cristina já fez aí uma breve apresentação, e eu vou falar um pouco da minha, na perspectiva da minha trajetória, né, com a pesquisa, mas também como eu cheguei até ela. Eu acho que vale esse relato, porque eu acho que é um momento de encontro e reencontro, né? E foi a partir do momento que a gente começou em 2010, né? Eu lembro que eu sou graduada em Geografia pela URCA, sou de Assaré, né? Cheguei no Crato para estudar e fui ficando, e nesse momento estou aqui, né, em Alagoas. E essa caminhada, ela foi interessante porque eu encontrei essas pessoas, inclusive, né, inicialmente a professora Laudeci, e essa ponte que ela fez com a professora Sueli. Então, foi um momento muito gratificante em conhecê-las duas, pela humanidade, pelas pessoas que elas são. A professora Laudeci eu conheci me aproximei em 2010,
fiz o curso de especialização no curso de Economia e Desenvolvimento Regional, e foi um momento muito ímpar, né, na minha vida. Primeiro, por sair sair da geografia e ir para a economia, beber de uma fonte que me trouxe muitos frutos. E aí começamos o grupo Ecos, né, na época, e a gente fez toda uma trajetória, e foi onde eu iniciei, de fato, né, a minha trajetória de pesquisadora dentro da especialização, com o primeiro artigo que foi sobre Patativa do Assaré, a questão da cultura de Patativa, porque eu sou de lá. E depois disso eu fui, né, junto com a Laudeci, trilhar esse caminho, né? Eu lembro que eu encontrei numa palestra e eu olhei assim e falei, meu Deus, eu preciso conversar com ela. E ela foi saindo e eu me aproximei e falei, professora, eu preciso muito conversar com você. E ela, pode me acompanhar? Eu disse, posso. Na época ela era coordenadora do curso de Economia, né? E eu nem sabia, assim. E me aproximei, a gente foi conversando, e de repente ela já falou do grupo de estudo, eu falei, então vamos, eu quero participar, e foi muito interessante, porque foi uma coisa de conexão, né? E eu acho que essas conexões, elas nos levam a lugares muito, muito interessantes, e ela me conectou com a professora Sueli, foi um momento, assim, incrível, né, de aprendizado. Foi um momento que eu realmente me descobri na pesquisa, foi um momento que eu me redescobri, né, porque eu acho que foi um exercício de aprendizagem, um caminho de aprendizagem muito gratificante. E aí, quando eu comecei a escrever, passei, a primeira seleção que eu fui para a UFC, né, que era a UFC Campus Cariri. Eu não passei, eu lembro que eu voltei, mas voltei assim, chorei muito e fiquei pensando, como que eu vou fazer, né? E foi bem interessante, porque aí quando eu cheguei, eu encontrei naquele grupo mais uma força e continuei, né? Foi mais um ano de construção e foi um ano de muito aprendizado, de partilha e de vivências e coletividade. Então, eu acho que o grupo trouxe isso, e não é à toa que ele hoje é um observatório, né? Então, por essas construções, por esse envolvimento de afetividade e de acolhimento. E aí, quando foi no ano seguinte, comecei a escrever a proposta para o mestrado, e foi um tempo bem desafiador, né? No dia que saiu o edital, eu recebo a notícia da morte de um irmão meu, de 26 anos, que estava bem distante, e para mim foi um baque. E eu estava com um projeto ainda em construção. Eu lembro que uma semana depois a Lau me ligou e eu disse assim, eu não tenho como fazer essa prova. E ela disse, você pode. Aí eu disse, será? Ela disse, pode. Eu disse, então pronto. Eu me agarrei a isso, né? Entrei com uma proposta, e aí a professora Sueli me acolheu muito, e era a proposta de educação como estratégia de sustentabilidade, um estudo sobre o programa de educação para a nova indústria do SESI, porque na época eu atuava no SESI como professora. E aí eu fui, né, para esse lugar, entrei no mestrado, fiz as provas, só que eu fazia, mas eu não estava entendendo, né, assim, cada etapa era uma conquista, mas eu estava tão, assim, num momento tão difícil, eu não estava nem entendendo o que era que eu estava fazendo, mas eu tinha me preparado muito. E, de repente, chega a notícia que eu cheguei à última fase e eu fui aprovada. E aí, no dia que eu cheguei na aula, a primeira aula, a receptividade foi com a professora Sueli. Eu sonhava que ela fosse minha orientadora, mas eu não sabia se eu ia conseguir, porque ela era muito competitiva, muita gente atrás dela, e eu falava, meu Deus. E aí foi. E foi quando a gente teve esse encontro, e eu olhei assim para ela, conversando, e falei, professora, eu gostaria de mudar a minha pesquisa, é possível? Porque eu tinha escrito paralelo a pesquisa sobre protagonismo feminino e sustentabilidade no semiárido. E aí eu construo essa perspectiva, né, da sustentabilidade do protagonismo feminino no semiárido com estudo de caso na minha própria comunidade. E eu faço uma análise desse protagonismo feminino no semiárido e as práticas de sustentabilidade a partir do estudo de caso
E eu fiz 4 capítulos dessa dissertação, que foi linda a construção, o caminho. E eu começo com um memorial, né, fazendo um resgate da minha própria história de vida. E para mim foi um super desafio, e eu fiquei sem saber exatamente, e aí fui escrevendo a metodologia, fui escrever em primeira pessoa, foi uma coisa assim linda, uma construção, e a professora Sueli, a professora Laudeci, né, também com esse apoio, e foi essa construção, e eu fiz todo essa trajetória de muito aprendizado, e foi quando eu cheguei também, né, a conhecer outros lugares, aí com a pesquisa, para outros países que eu nunca nem imaginei sair do Brasil, e foi, assim, uma experiência linda. É só para mostrar para vocês, assim, que a escola pública, ela sempre esteve presente na minha vida, a universidade chegou, e eu acho que foi a questão do acolhimento, do abraço, afetividade, fui muito bem acolhida pelos colegas, que são inúmeros, e isso me fez ser a pessoa que eu sou, e onde eu cheguei, né, fui conquistando esses espaços, e eu acho que eu já estou no meu tempo, mas é basicamente isso. Ao longo do caminho aí a gente vai conversando um pouco mais. Só agradecer e dizer que foi brilhante essa construção com vocês duas, que para mim sempre será a minha referência desse lugar de fala. Muito obrigada. Cris, não estamos te ouvindo. Minha gente, eu e esse microfone vamos pelejar até o final dessa live, mas vamos lá. Na próxima vai sair melhor. Desculpe. Mas vamos lá. Na próxima vai sair melhor. Bom, João Leandro Neto é filósofo e pedagogo, mestrando em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri, Prodero UFCA, na linha de pesquisa Saúde, Estado e Sociedade. É professor da Escola Santa Verônica na comunidade quilombola do Sítio Arruda, município de Araripe, Ceará. Compõe o Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas da UFCA. Por favor, João. Boa noite a todos que estão acompanhando. Antes de falar, né, eu peço licença às mulheres que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, porque a fala é de vocês, não é? A gente está aqui só para compartilhar um pouco da experiência que a gente vem vivendo esses dias, né, que a gente vem vivendo com essa pesquisa, que é maravilhosa. E o que eu trago para compartilhar com vocês é um pouco do protagonismo feminino presente nessa comunidade que Cris falou, a comunidade do Sítio Arruda. É uma comunidade linda, é uma comunidade maravilhosa, certo? Eu digo uma graça, né? Eu tive essa graça de poder trabalhar lá e deles gostarem de mim, não é, como professor, nesse momento em que eu começo a conviver na comunidade, muita coisa na minha linha de pesquisa, muito no que eu pesquiso hoje, foi o despertar na comunidade. E o dia a dia da escola, desde o momento em que os portões não fecham para os pais, para as mães estarem presentes lá dentro, a gente já nota que a escola tem um diferencial. Na comunidade, as mães vão deixar as crianças e elas podem ficar dentro da escola até o momento do toque, e depois elas gostam de ficar sentadas, conversando no pátio, conversam com os professores quando não estão em sala de aula, e a partir daí a gente bebe dessa fonte, que é o saber feminino. De lá, tantos saberes que eu aprendi de meus pais, de minha mãe, de minha avó,
né, eu pude saber que na comunidade já era um saber praticado pelas avós daquelas mulheres, pelas mães daquelas mulheres, que eu posso dizer que são verdadeiras guerreiras. E a comunidade trabalha na perspectiva do cultivo de ervas medicinais, no cultivo agrícola. As mulheres, elas são consultadas em tudo. Se alguém está doente, procura a rezadeira, a mesinheira, ou uma tia, uma avó, pode ser o homem mais velho da comunidade, pode ser a pessoa que for, mas existe aquela referência feminina para se pesquisar. Se a gente vai tirar uma dúvida sobre plantio, sobre agricultura, as mulheres sabem o tempo de plantar, as mulheres sabem o tempo da colheita, as mulheres sabem como tratar aquele vegetal daquela forma. Então, o saber feminino, ele é primordial na comunidade. Quando você chega de manhãzinha na escola, 6 e pouco, 7 horas da manhã, você já se depara com as mulheres indo de casa em casa. Não tenho minha produção de feijão acabou, mas a casa da comadre tem um feijão e eu tenho aqui o milho, eu tenho o arroz. E assim, a comunidade, quando eu perguntei se eles produziam para vender, eles disseram não, a produção ela é para a própria comunidade, é para a gente aqui se abastecer. E, então, aquela produção de alimentos, às vezes ela sobra de um ano para o outro, mas nenhuma casa fica sem abastecimento de comida. Então, isso me chamou muita atenção, porque no dia a dia, quando nós vivemos aqui nas nossas cavernas, né, na cidade, porque é tudo murado, é tudo protegido, lá não tem muro, lá não tem cerca. Você está na casa da vizinha em 2 tempos. Você sai de uma casa e está na casa da outra. Então, a gente vive nesse isolamento, e se a gente não tem comida, a gente tem que se deslocar até uma mercearia, vai no supermercado comprar e volta para casa. Na comunidade, você vai na casa da comadre, vai na casa de sua tia, e você se abastece. Não falta comida na sua casa. Então, isso me chamou a atenção. E aí foi quando eu despertei a questão do bem viver, né? E aí cheguei até a professora Laudeci, né? Que Laudeci foi quem trouxe essa perspectiva, quando eu a conheci, do bem viver para o Prodé, e aí eu fui me preparando até conseguir, né? Até conseguir ingressar agora nessa turma de mestrado. E eu estou pesquisando justamente esse protagonismo feminino da comunidade relacionado ao bem viver. Todos esses elementos contidos na teoria do bem viver estão presentes na comunidade do Sítio Arruda. Então, vamos mais para frente, que vai aparecendo mais conversa aí. Cris, é com você. Pronto, agora não esqueci do microfone. Vamos lá. Para se juntar a gente nessa roda, eu vou chamar o José Leandro de Almeida Neto, doutorando em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri, professor e coordenador no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio e professor conselheiro do time Enactus da instituição, líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Gestão Vladenir Menezes da Unileão. Por favor, José Leandro. Boa noite. Quero começar agradecendo a honra de fazer parte desse momento, né? Um momento tão importante, que é exatamente a primeira conferência do Observatório, do qual faço parte e do qual também vi nascer. E falar sobre protagonismo feminino é falar sobre força, é falar sobre perseverança, é falar sobre mudança, é falar sobre mulher. Eu quero agradecer à professora Laudeci, né, que tem feito parte
da minha trajetória acadêmica há muito tempo, né, exatamente desde 2010, através de cursos, de relações, né, principalmente no mestrado, sendo a minha luz o meu guia, né, a minha mestra no caminho da dissertação. A professora Sueli também, né, enquanto idealizadora, que plantou a semente que eu vi florescer, fiz parte desse processo. E a pesquisa na área do protagonismo feminino sempre me chamou a atenção, porque eu venho de uma família, né, de mulheres protagonistas, né? Então, eu nasci, cresci, via em minha volta muitas mulheres protagonistas em diversos espaços e tempos, me graduei na área da gestão, entrei no mestrado, continuei com a inquietação de participar de projetos de extensão, né, dos quais participava na época do mestrado lá no time Enactus. E participar dos projetos de extensão, do qual fazia parte na época, inclusive do projeto Sonhos de Maria, né, que foi o qual estudei no momento, me trazia uma grande inquietação, porque participar e viver o projeto me trazia informações, me trazia, digamos, respostas, mas respostas estas que a pesquisa, de fato, não trazia, né? Então, o mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável, né, via PRODER, na UFCA, ele me trouxe muitos deslocamentos, né? Ele me ensinou a olhar com outras lentes, ele me fez entender, né, que existem outros caminhos que estão exatamente evoluindo paralelos ao capitalismo, e dentre eles a economia solidária como um novo modo de produção, um novo modo de vida, um modo de vida conectado com o bem viver, né, com as novas tendências. Nesses espaços, principalmente na experiência com os projetos de extensão, se via muito a perseverança feminina, mas sempre existia uma espécie de dúvida sobre o que é que fomentava, tá? Sobre o que é que realmente alicerçava aquela perseverança e os resultados que estavam ali. Então, dentre os projetos que participava na época, eu escolhi um dos projetos, né, localizado no sítio Salobra, uma comunidade rural em Missão Velha, formado por 13 mulheres, que protagonizaram a história do seu território, né, por meio, inclusive, da aquisição do espaço da terra através de crédito fundiário, tá? E principalmente do pagamento antecipado desse crédito por meio do seu trabalho. Na época, enquanto professor conselheiro do time Enactus, um time assim memorável, né, uma instituição, inclusive internacional e que permeia grandes instituições de ensino aqui, inclusive do nosso país, na nossa região do Cariri, muito me chamava a atenção em descobrir quais eram os efeitos, né, e como esses efeitos poderiam ser mapeados. Então, o projeto ele versava sobre exatamente a construção de uma cozinha comunitária na zona rural, né, do município de Missão Velha, onde essa cozinha comunitária foi construída a partir do sonho de reaproveitamento de frutas, né, que eram oriundas do retorno das feiras. Então, a comunidade era 100% dependente das feiras e da comercialização do que cultivava na terra. E aí, em função da seleção desses alimentos que voltavam para o território, para a comunidade, eles se viram na condição de produzir bolos, doces, né, e outros tipos de alimento com esse retorno. E muitos resultados apareceram, mas assim, a necessidade de mapear o caminho, a trajetória, e até estimular e, de repente, contribuir para outros projetos, na realidade, digamos, documentar, né, uma espécie de passo a passo do que ocorreu, assim, era muito viva, tá? Então, participando de algumas disciplinas, inclusive ministradas pela professora Laudeci, a disciplina de Redes e Territórios, uma disciplina inesquecível, né, que inclusive eu me conecto bastante até hoje, principalmente nos estudos do doutorado, e participando da disciplina também de métodos qualitativos, foi possível elaborar um esboço de um design metodológico que poderia responder a essas perguntas, né, no sentido de que isso foi resumido em uma das perguntas, como o projeto operava dentro de um contexto diferente do capitalismo, e que contexto era esse, tá? E que situação era essa? Então, foi realizada uma pesquisa, né, com abordagem qualitativa, né, embasada em entrevistas semi-estruturadas, que foram
adequadamente documentadas, depois transcritas, né, com todos os preceitos éticos. E tudo isso foi embasado em dois grandes centros assim, de estudo. Um deles foi a economia solidária, que foram as lentes que eu escolhi para investigar o projeto, e o outro grande polo do saber, né, as dimensões da sustentabilidade. Então, depois de ter feito uma revisão bibliográfica, né, ter esforçado para alcançar o estado da arte na época, a pesquisa ela foi realizada em meados de 2017, foram estruturadas perguntas embasadas nesses princípios, e a partir disso, as análises foram feitas, né, e foi possível perceber o mapeamento dos efeitos que ocorriam, né, à luz da economia solidária, embasado nos princípios básicos dessa economia, como a solidariedade democrática, o associativismo, o cooperativismo, em especial a autogestão, tá? E principalmente o consumo solidário. Foi possível perceber que o projeto ele continha todos os princípios, né, em seu modo de produção, e também foi possível relacionar esses princípios exatamente com as dimensões da sustentabilidade, na tentativa de descobrir exatamente o que ocorreu naquele espaço, naquele locus, naquele território, com aquelas mulheres que eram realmente fascinantes. Então, as mulheres, elas estavam dentro de uma faixa etária entre 25 a 38 anos, todas com ensino médio, todas com habilitação na categoria A e B, né, e com muitos sonhos, com muitos projetos, com muita vontade de fazer acontecer. Então, por esse motivo, o projeto foi intitulado como Sonhos de Maria, Sonhos de Mulheres, né, em homenagem a muitas mulheres que realmente possuem sonhos e que vão à luta e conquistam esses sonhos. Foi possível perceber muitos efeitos. Então, as mulheres, elas praticavam, sim, a solidariedade democrática, né, dentro de um respeito muito visível, né, na dimensão coletiva, mas em especial também nas opiniões individuais. Foi possível perceber que essa luta não foi fácil, né, que abrir mão das atividades do lar e passar por, digamos, desafios em relação à reconfiguração da matriz de renda da família, né, e da superação desses desafios não tinha sido nada fácil. E foi possível perceber que, apesar de tantos desafios, tudo isso era muito possível. Então, foi também realizado um estudo baseado nas dimensões da sustentabilidade, onde foi feito no final do estudo um cruzamento dos princípios da economia solidária com as dimensões. E aí esse cruzamento resultou em associações dos princípios da economia solidária com os princípios, né, com as bases das dimensões da sustentabilidade, apontando para o que o estudo gerou como modelo solidário de sustentabilidade, né, como uma espécie de roteiro, né, na tentativa de estimular outras comunidades a desenvolver projetos, a fomentar os princípios da economia solidária, a fomentar os princípios da sustentabilidade entrelaçados. E foi muito importante, assim, interessante perceber a economia solidária como um grande motor catalisador da sustentabilidade, né, onde a partir, por exemplo, da associação entre a solidariedade democrática e entre a dimensão cultural e territorial, foi possível perceber que isso gerava condição para a prática do associativismo, tá? E também para a prática do cooperativismo como um modo de produção possível, tá? Possível no sentido de, digamos, gerar rendimentos e gerar distribuição não só de ganhos financeiros, mas de outros tipos de ganho para a comunidade. Foi possível também perceber que a autogestão ela é fortemente embasada na dimensão social e territorial do entorno da comunidade. E tudo isso gerou exatamente o modelo solidário de sustentabilidade, né, do qual também sedimenta as pesquisas no doutorado. E assim, as pesquisas continuam, muito interessante, inclusive, abordar estudos recentes feitos nessa perspectiva, inclusive da solidariedade democrática. Então, eu desenvolvi recentemente estudos que apontam exatamente ligações e associações entre a solidariedade democrática, né, na essência da democracia social e dos princípios do autointeresse de Adam Smith,
né, mapeando, captando associações nesse processo, e os estudos não param. Então, assim, é muito interessante ver, inclusive, como a solidariedade democrática, cada vez mais, ela ganha corpo, espaço, através dos movimentos, através, né, das práticas sociais, e não só no espaço urbano, né, mas em especial também no espaço rural, que ela é possível, que ela realmente se constitui um caminho para que a gente possa, digamos, alcançar novos modos, né, para que a gente possa, de repente, se aproximar do bem viver. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Leandro. Gostaria de convidar agora a professora doutora Sueli Chacon, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Fez estágio pós-doutoral em Economia do Desenvolvimento na Universidade Autônoma de Madrid, é professora associada e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, atuando nos cursos de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de Economia Ecológica, no Programa de Pós-Graduação de Avaliação de Políticas Públicas. Lidera o grupo de pesquisas Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável e coordena o Núcleo de Apoio à Gestão Pública. Por favor, professora. Muito bem. Muito obrigada, Cristina. Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria tão grande que vocês nem podem imaginar estar aqui com vocês nessa noite. É uma satisfação sempre voltar ao Cariri, mesmo que virtualmente, estar com pessoas queridas como Laudeci e Adélia. Laudeci, gratidão por esse convite e gratidão por ter dado continuidade aos nossos sonhos no PRODER, né? Que bom ver a Adélia nessa potência que ela está, com todo esse crescimento pessoal a partir das suas vivências, né? É uma alegria. João Leandro, José Leandro, que bom estar com vocês. Cristina, que alegria que você está aqui nos conduzindo. Que bom que nós estamos hoje aqui conversando, né? Eu acho que essa a nossa disponibilidade hoje é de dialogar, de conversar, de se descobrir, de fortalecer esse sonho que é o observatório e essa discussão sobre o bem viver e sobre o protagonismo feminino, como foi proposto, né? A partir do que vocês trouxeram, que tudo tão maravilhoso e tão inspirador, eu estava aqui anotando algumas coisas que me chamaram mais atenção, até para fazer assim digamos, um entrançado, né, do que foi posto. E o que se ressalta primeiro é a construção de redes, né? Laudeci traz aqui para nós, na verdade, o resultado da construção de redes, que ela foi traçando e trançando e construindo redes. E aqui é o resultado um pouco, né, dessa construção. Esse encontro aqui é um pedacinho dessa rede trançada por Laudeci. E é bom estar aqui participando desse encontro. É também resistência. Eu acho que nós somos aqui resistência. Somos resistência, somos inspiração para mais resistência. Num mundo tão cheio de dificuldades de convivência que nós estamos atualmente vivenciando, a gente precisa resistir nos nossos sonhos. E isso é um grande desafio para cada um de nós, e a todo momento e todo dia a gente resistir e manter os nossos sonhos, que, como o José Leandro trouxe, né, essas mulheres são sonhadoras. Eu achei isso tão bonito, tão lindo, tão especial, que traz a alma da gente para essa discussão, né? Sonhar, às vezes a gente pensa que todo mundo sonha, mas às vezes a vida nos traz tantas questões que os sonhos vão se perdendo e a gente deixa de acreditar. Então, resistir nesse contexto é sonhar, é continuar sonhando, né? E eu acho que esse encontro aqui nos dá essa inspiração para continuar sonhando e resistindo nessa rede trançada por Laudeci.
E aí, a partir daí, nós temos os relatos, a história de vida de Adélia, que eu realmente acompanhei, venho acompanhando desde então, desde que a conheci, e sempre não crescer, sempre não mostrar como vale a pena para nós, Laudeci, né, como professoras, abrir esses caminhos, né, porque a gente só abre o caminho, a pessoa vai caminhando e vai construindo, né, e é muito gratificante sempre acompanhar tantas coisas boas. E a Adélia é um pedaço desse caminho traçado e sempre mostrando como vale a pena a gente se encontrar e ir construindo junto esses encontros, né? E a Adélia, ela vai talvez ainda falar mais um pouco, mas o trabalho dela é muito especial, porque ela vem do sertão e volta ao sertão com a dissertação dela e se abraça com o sertão, está no sertão até hoje, acreditando que vale a pena investir no sertão, nas mulheres do sertão. A irmã dela é a inspiração dessa história toda, né, que é uma agricultora que revolucionou a comunidade onde mora e vem trabalhando e descobrindo caminhos para fortalecer essa comunidade, empoderar as mulheres. Então, é um relato de vida que a Adélia traz na sua dissertação muito importante, que vale a pena conhecer. Inclusive, eu pedi para colocar um link de um livro que a gente organizou à época com algumas mulheres lindas, que fala sobre o protagonismo feminino no sertão, no semiárido, e a Adélia traz, então, o relato da sua dissertação nesse livro, tá? O link lá para quem quiser conhecer. Vale a pena. O João Leandro traz essa referência, essa reverência e essa referência ao feminino. Achei tão bonito você começar falando assim, de uma maneira tão cuidadosa com as mulheres aqui presentes. Eu achei muito especial. Aliás, os dois homens aqui presentes são presentes. são pessoas especiais, né? A gente sente, né, como vocês conseguem compreender que é muito mais rico conviver em harmonia, né, nós todos, do que essa disputa estranha que essas estruturas sociais nos impuseram, né, ao longo da história, e a gente precisa romper. Então, vocês são exemplos maravilhosos de como é possível a gente ser feliz, se respeitando e percebendo que cada um tem coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. Vocês foram lá e descobriram, né, histórias lindas de mulheres guerreiras que trazem inspiração para nós. Então, vocês realmente são homens muito especiais, estão aqui porque são assim, né? E aí o João Leandro, que são dois Leandros, né? A gente tem que diferenciar o João Leandro, quando você fala das rezadeiras. E aí eu me lembrei de toda a minha história de vida, de neta de sertaneja, que traz todas essas vivências para a nossa família, e de pesquisadora que escolhe o sertão como um território de pesquisa e vai descobrindo essas vivências dessas mulheres e como elas são fundamentais nesse território do sertão. Também na minha tese, eu, embora tenha começado pesquisando sobre águas, e de fato é o objeto da minha tese, a grande descoberta para mim, na minha tese, foi que o sertão é feminino. O sertão é das mulheres, são elas que são as responsáveis por esse sertão continuar vivo, apesar de tudo. Apesar de todas as dificuldades que esse território enfrenta historicamente, são as mulheres que estão lá, como a irmã da Adélia, como a Adélia, como nós que estamos também construindo um sertão mais inclusivo, com universidade, com espaço para discussão. Esse sertão que dá novas possibilidades para todos nós, né? Que traz possibilidades de perceber um mundo, uma conjunção de pessoas, um conjunto de pessoas que está fora do que o padrão exige, que está fora do que se conhece normalmente, mas que tem tanta coisa para nos ensinar, que a gente tem que reverenciar.
essa reverência à mulher sertaneja é essencial para a gente entender a vida, porque elas realmente são guardiãs da vida, né? E aí, quando você fala em rezadeira, também me lembro das bruxas, né? Tão injustiçadas pela história, né? Tão pouco compreendidas até hoje, né? Porque foi tão forte a forma como a história deturpou e chamou de bruxa aquelas mulheres que conheciam a natureza, que faziam remédios, que curavam, que detinham um conhecimento, um saber milenar que assustava aqueles protagonistas históricos, né, que detinham o poder e ainda detêm o poder, né? Até hoje a gente está nessa disputa, né? A ciência, ela é a compreensão da natureza, ela é você olhar para a natureza e descobrir como a natureza pode nos ajudar a melhorar, né? E aí a gente encontra aí tantas deturpações, né, disso, assim como foi com as mulheres que conheciam a natureza, que dominavam a arte de curar pela natureza, né? As rezadeiras, as beizeiras, até hoje elas estão aí, são resistência. Então, a fala de João me trouxe essa lembrança e essa reflexão, né? Como as bruxas foram tão injustiçadas e como até hoje se procura esconder esse protagonismo feminino, essa vivência natural da mulher com o conhecimento que a natureza nos traz, né? Então, você me trouxe essas lembranças e essa reflexão. E José Leandro, assim, o projeto é espetacular, o seu trabalho é maravilhoso, e que bom que o Proder foi espaço para isso, né? E que continua sendo espaço para essas vivências espetaculares, para essa ousadia, né? Para mostrar que a universidade, a academia, ela precisa ir além do que está definido como ciência. A ciência é estudar a vida, é entender as pessoas, é entender as relações, é descobrir o que há em diferentes territórios, em diferentes relações, e dar visibilidade a isso de forma adequada, de forma respeitosa, né? Então, que projeto maravilhoso, só o nome já é maravilhoso, né? Sonhos de Maria, adorei. Então, que bom que o Proder pôde ser território fértil para um trabalho tão lindo, né? Como todos, quase, assim, os que eu conheço são maravilhosos, né? E o seu, muito especial, né? Então, o teu relato muito interessante, né? E aí você fala de alimento, território, sonhos, solidariedades, acho que são palavras-chave para a gente conectar e entender um pouco dessa realidade que está nos diferentes territórios, não só no sertão, em diferentes territórios. Se a gente vai para a periferia das cidades, a gente encontra coisas incríveis que podem nos ensinar sobre viver. E aí eu chego na ideia do bem viver, né? Eu acho que, para mim, bem viver é sinônimo de simplicidade e de sonhar. Termino com o que eu comecei, o sonho, né? Para a gente bem viver, a gente precisa resistir nos nossos sonhos, a gente precisa desapegar das complicações que muitas vezes a gente mesmo cria na vida da gente, simplificar essa vida, vendo o que é que realmente é essencial, o que é que vale a pena, né, ter na vida. E às vezes abrir mão de um monte de coisa que em algum momento da vida pareceu ser o mais importante, nos dá uma liberdade extraordinária de continuar vivendo efetivamente, de melhorar, de ter uma melhor saúde, de encontrar as pessoas que valem a pena e que se conectam com os nossos sonhos, né? Então, assim, eu estou aqui, acima de tudo, com muita alegria e com muita gratidão desse encontro. E, assim, a ideia que eu tive foi realmente fazer essa conexão entre o que vocês foram dizendo e essa possibilidade da gente continuar nessa nossa resistência, de encontrar sempre pessoas que
com as quais nos conectamos nessa busca por um bem viver, no sentido de melhor caminhar nessa vida, de simplificar a nossa vida, de acalmar nossa alma, de nos acalmarmos de modo que a nossa alma nos encontre. Eu vou concluir contando uma história que me foi contada num momento muito difícil da minha vida. A pessoa me disse assim, olha, tem um conto que fala de guerreiros, né? Tem uma tribo de guerreiros numa determinada localidade da África, e esses guerreiros, eles costumam caçar animais selvagens muito grandes e velozes, então eles se preparam, se juntam todos para essa grande caçada, e a partir desse momento eles se concentram exclusivamente em caçar esse animal. Isso é uma tradição nessa tribo, e isso chamou a curiosidade de cientistas, antropólogos, que resolveram ficar lá com eles, nessa tribo, para tentar entender o que era isso, o que significava esse processo de caça desse animal, que era não apenas uma caça, mas tinha todo um ritual, e eles queriam entender que ritual era aquele, o que significava aquilo para aquela comunidade, aquela tribo. E eles foram para lá e ficaram e conversaram e tentaram entender, e ainda com muitas dúvidas, pediram permissão para acompanhar os guerreiros na caçada, né? E aí, depois de muita conversa e tal, eles conseguiram essa permissão e saíram, né, com esses guerreiros no dia definido para a caçada. E realmente foi algo extenuante, eles correram muito depressa, e os antropólogos conseguiram acompanhar e foram atrás e finalmente acuaram o bicho e tentaram, e seguraram, mas eles não prenderam esse bicho, o bicho foi embora e eles se sentaram. Sentaram todos no local da floresta, e os antropólogos ficaram sem entender nada. Por que vocês pararam agora, depois de tanta luta para pegar esse bicho, vocês agora sentaram e ficaram parados? Não, agora nós vamos sentar e nós vamos aguardar a nossa alma nos alcançar. Nós corremos tanto para alcançar esse bicho, que a nossa alma ficou lá atrás. Então nós vamos aguardar a nossa alma. E assim eu concluo, eu acho que a gente precisa parar para que a nossa alma nos alcance. Obrigada. Muito obrigada, professora Sueli, por essa costura, né, dos temas que foram trazidos aqui na nossa roda. A gente recebeu uma pergunta e eu também gostaria de levantar algumas questões. Como a professora Laudeci me apresentou, eu também sou mestranda do PRODER e estou começando a desenhar, né, o meu tema de pesquisa sobre mulheres negras, protagonismo, a contribuição do movimento de mulheres negras para a dimensão social do desenvolvimento sustentável. E eu não consigo, numa conferência sobre sustentabilidade, sobre bem viver e protagonismo feminino, deixar de mencionar um caso estarrecedor, né, de violência aqui no Rio de Janeiro, quando ontem uma jovem negra de 24 anos, grávida, foi assassinada pela polícia numa operação policial que, enfim, né, resultou na sua morte e do bebê. E aí eu acho que eu volto, né, às palavras da professora Sueli e penso que a gente precisa parar, né, para as nossas almas, né, voltarem, né, porque a gente está correndo, eu acho que atrás de um sistema, sabe, enlouquecido, de consumo, sabe, de consumo, de vida, que nos aparta, né,
da natureza, que nos aparta de conhecimentos tão fundamentais, né, ao bem viver. Então, eu acho que eu não poderia deixar de trazer essa reflexão, né, numa conferência como essa. E nessa esteira pensão desse deslocamento que o bem viver possibilita para a gente, eu queria destacar muito essa questão da coletividade que o João observa na comunidade, né? Na coletividade no espaço físico, na coletividade da distribuição, da produção e distribuição dos alimentos. Queria pedir para o João, por favor, falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse um certo encantamento, né, que eu acho que traz, quando a gente ouve isso, né, que eu acho que faz com que a gente consiga, novamente, trazendo a fala da professora Sueli, volte a sonhar, né, que a gente tem uma perspectiva de um mundo mais igual, de um mundo onde não só os saberes como essas mulheres, são referência dentro dessa comunidade, né, lá no Sítio Arruda, onde o João estuda, de outros deslocamentos, né, desse deslocamento que o Bem Viver nos possibilita. Pedir também, por favor, para a Adélia falar um pouquinho mais sobre o conceito de sustentabilidade afetiva que você estudou, que você pudesse compartilhar com a gente também um pouco, e desses efeitos que o João, que o Leandro estudou, né, no projeto lá dos Sonhos de Maria. Eu acho que a questão da solidariedade é um outro ponto-chave, né, que você tocou e que também é uma força motriz, né, do bem viver, como você muito bem falou, né, da economia solidária, como esse motor para a sustentabilidade, e eu acho que a solidariedade ela é um valor muito central, né, nesse esquema, e queria que você talvez falasse, que você pudesse, por favor, falar um pouco mais. E, por fim, vou trazer aqui a pergunta que a Juliana colocou no chat. Entendo que as mulheres sertanejas são protagonistas de tantas histórias, mas muitas vezes não se reconhecem. Como fazer que elas se reconheçam? Qual o papel que o papel de cada um de nós nesse reconhecimento? Acho que a gente pode refazer a ordem, né, da mesa e começar com a Adélia, pode ser? Pode ser, sim. Agradecer aí pela pergunta, pela sua condição, Cristina, muito obrigada. E agradecer aí pelas palavras de todos vocês e todas, né, inclusive da professora Sueli, da Laudeci, de todo mundo. E aí, quando você me pergunta, né, eu acho que a primeira coisa sobre a sustentabilidade afetiva é trazer também essa questão da solidariedade. Né? Eu entendi, na minha perspectiva histórica, de retorno para casa, eu saí aos 13 anos, né? E como bem falou a professora Sueli, minha irmã foi a minha primeira referência para olhar, para retornar, né? Pelo papel dela na comunidade, da minha prima. Então, é uma comunidade de 26 famílias e que me trouxe, assim, um legado incrível de retorno e de um olhar para esse mundo, né, de pensar a sustentabilidade não só na questão econômica, ambiental, sociocultural, mas também trazer um pouquinho dessa afetividade. Porque é lá onde eu comecei, onde a gente começa a nossa história, né, de vida, e aí vem essa questão da minha referência. A minha referência a partir de casa, dos meus pais, a minha referência a partir da minha avó, do meu avô, né, a minha referência dos meus tios e minhas tias. Mas era uma comunidade que você via muito o papel da mulher,
ao mesmo tempo via também esse tipo de exclusão, onde existia. O associativismo foi uma coisa que me levou a esse espaço de retorno, né? Como a prática do associativismo como alternativa para a convivência com o semiárido, mas principalmente como espaço de encontro das mulheres. Quando a Adriana ela começa num curso de ovinocaprinocultura, ela e minha prima Edivânia, e no momento do curso só tinha homens, porque era uma associação somente de homens, e simplesmente elas ficaram assim porque no momento do certificado elas não foram contempladas. E a pessoa olhou e disse, não, mas é porque o curso é de ovino caprino. Então ela olhou assim e disse, então traga um curso para mulheres, né? Então a instituição olhou e disse, mas como? Ela disse, cria, né? Diz aí qual é o nosso potencial aqui que a gente faz. E aí traz essa questão deles entender que existia um potencial do artesanato a partir da palha de milho. Elas criam uma associação com 22 mulheres, e o cara, quando chegou lá para dar a oficina, ele olhou assim e disse, eu não acredito que tem desse tanto de mulher na comunidade. Ele disse, existe. E aí começa esse trabalho. Então, elas criaram, né, essas mulheres, uma fortaleza no sentido da produção do artesanato, começaram a conhecer, ir para todas as feiras, né? A Adriana começou a ir para todas as feiras, né, a nível nacional, desde o local, que era a Expo Crato, as feiras, né, que naquela época era uma situação que não era tão de espaços de muita abertura, e você entende que essas mulheres, elas protagonizam uma história na comunidade, de renda, delas entender que é possível, delas entender e acessar outros espaços. Então, a sustentabilidade afetiva, eu acho que ela não estava muito clara, né? E quando eu começava a discutir com a professora Sueli e a professora Laudeci também, né? E todo mundo que estava envolvido começou a entender que existia, sim, a afetividade, e foi por essa afetividade que elas construíram essa rede de conexão com o mundo, né? Que era um lugar que não tinha, só tinha um telefone público numa casa, mas aí as coisas foram andando. E aí você vê que tem toda uma história, né, de contexto de mulheres fora desse lugar de fala e que elas conquistam esse espaço. E essa conquista é também garantir a sustentabilidade econômica, porque elas viram a possibilidade de se envolver na questão da produção de quintais produtivos, que foram outros projetos que foram chegando por conta dessa rede que foi estabelecida a partir do associativismo, a partir do artesanato. E aí tudo isso vai formando essa comunidade e trazendo à tona o papel dessas mulheres. Então, a pergunta de Juliana, que ela faz, eu entendo que é também a gente chegar nesse espaço de retorno, né, com a própria pesquisa, e apresentar a essas próprias mulheres o potencial delas. E aí, quando eu retornei para a comunidade, para dar o retorno, eu estava diante de quase 200 agricultores e simplesmente a minha própria família, que é o lugar de fala também, né, meus tios, minhas tias, né, quando se viram nesse mundo da pesquisa, que elas tinham ido tão longe, né, apresentadas, elas não aguentaram, né? Dizer assim, meu Deus, eu nunca entendi o que você fazia na faculdade. Então, o retorno da pesquisa para esse lugar de fala é um retorno muito importante. E aí, essa sustentabilidade afetiva, ela traz esse diálogo, ela estabelece essa rede, ela fortalece essas pessoas que estavam fora desse, né, estavam nesse mundo de invisibilidade, mas que ao mesmo tempo é uma potência, e a gente traz todo esse trajeto. Então, descobrir que na comunidade existia um acesso a 11 tipos de políticas públicas, onde elas não sabiam, ou eles, né, que a comunidade como um todo, não entendia que aquilo realmente era uma política pública em 2014, gente, isso é demais. Então, eu acho que essa responsabilidade nossa, não só como pesquisadora, mas também como mulher,
essas mulheres, o resultado da pesquisa foi que elas começaram a entender qual era o papel delas. Elas não se reconheciam, assim como eu também não me reconheci nesse espaço, né, de lugar de fala, de pessoa que estava ali dentro da pesquisa, mas que tinha uma responsabilidade para com a comunidade. Então, eu acho que as nossas pesquisas, primeiro, a pesquisa só existe porque existem essas pessoas, né, que são fonte de beber desse saber, essa troca, esse diálogo. Então, a partir do momento que a gente também entende isso, a gente entende que nós somos corresponsáveis por essas pessoas, né, de forma direta e indireta. Então, a pesquisa, ela me trouxe toda essa dimensão. E, para mim, a dimensão afetiva é a dimensão do mutirão, enquanto que um ia para o outro ajudar, né? Então, ajuda mútua. A comunidade, ela sempre foi isso. Ainda hoje tem a prática do mutirão. Se tem um plantio do milho do vizinho, todo mundo vai lá para fazer a colheita junto. Então, isso é também saberes, isso é prática, isso é uma questão muito valiosa. Não existe hoje nos espaços de comunidade a coletividade assim. Então, é uma coisa que ainda se mantém, é o respeito, mas é também esse lugar, né, de que você consegue falar. E eu acho que a comunidade hoje ela é uma referência, acho não, ela é uma referência nos projetos de quintais produtivos, no projeto de acesso à terra, que foi o crédito fundiário, no projeto de que elas se reconheceram nesse lugar e que essas mulheres hoje elas têm o seu poder de fala onde elas entrarem e onde elas saírem. Então, é isso que a pesquisa traz um pouco e a gente vai conversando mais um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Délia. João Leandro? Sim, vamos em frente. Então, sobre a comunidade, vamos retomar aqui a nossa fala sobre a questão da comunidade. Durante o período entre o término do turno da manhã e o início do turno da tarde, sempre temos um intervalo para o almoço. E eu sentava no pátio da escola e ficava observando a estrada de terra que tem à frente da escola. E sempre pelo horário próximo da aula da tarde, dava um redemoinho daquele de juntar terra de todo canto e subir. E era sempre no horário da tarde. Então, um dia eu peguei uma mãe de um aluno que estava indo deixar e eu perguntei a ela o que era aquele redemoinho. Ela disse, olha, minha tia diz que é os anjinhos vindo assistir a aula. Aí eu disse, que anjinhos? Ela disse, nossos filhos que já morreram estão enterrados no cemitério de anjinhos que tem por trás da escola. Então, eu fiquei assim logo interessado na história, né? Que eu sou muito curioso com as coisas. Então, quando eu soube essa história dos anjinhos, eu fui logo saber. Aí, fiquei inquieta. Aí, fui perguntando a ela, ela disse, olha, as criancinhas, já sabia que o anjinho é aquela criança que nasce e ela morre antes de receber o batismo. Então, é chamado de anjinho. E por trás da escola, onde está construído, né, alguns metros de distância, tem esse cemitério de anjinhos. Aí eu digo, eu vou marcar um dia de ir lá. E então, fui para a sala de aula. E aí já foi me levantando essas questões da comunidade. Na sala de aula, tinha uma das crianças que estava com dor de dente. Perguntei, meu filho, você quer que eu mande chamar sua mãe para lhe dar algum remédio, que alguma coisa? Disse, não, quando eu sair daqui, eu vou lá na casa de vó, ela vai rezar, para ficar bom da dor de dente. Aí eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Eu disse, pois, diga à sua avó que eu vou lá na casa dela amanhã conhecer. E ele disse, pois tá bom, professor, vou dizer a ela. Eu disse, tá certo. Quando foi no dia seguinte, eu já fui para casa já com aquela ansiedade do outro dia, e no dia seguinte eu fui conhecer o cemitério. Fiz algumas imagens e tem realmente as cruzinhas
E durante o ano todo, o cemitério fica lá, enche de mato e tudo, mas quando é véspera do dia de finados, as mães vão para lá, fazem uma limpeza em toda a área. As mulheres, né, da comunidade, elas vão, fazem a limpeza da área, ajeitam as cruzes e colocam flores, para no dia de finados as famílias poderem visitar. Então, é um trabalho feminino, não chama nenhum homem para fazer o serviço, não. São elas quem cuidam daquelas crianças, que, por sinal, assistem aula na escola de uma forma diferente. Então, fui conhecer, fiz fotos, fiz imagens, e no dia de finados eles não vão à escola, não fazem outra coisa a não ser ficar em casa. Então, fui na casa da avó desse meu aluno. Quando chego lá, tinha uma buchada me esperando para comer à tarde, olha só. Aí deu mesmo bom. Aí foi que a conversa ficou animada. Comendo buchada e conversando sobre justamente as rezas. E aí foi quando ela começou a me contar que aprendeu a reza nova, certo? O nome dessa rezadeira é Manchica. E Manchica foi me contar que aprendeu nova essas rezas. Isso aí já foi uma herança, certo? Tanto da mãe quanto da avó. E ela rezava em gente que nem lá estava também. Se a pessoa entrasse em contato com ela, ligasse para ela, ou fosse lá pelo menos uma vez, pedir para ela rezar, até a distância também ela rezava. E conseguia curar alguma doença, alguma coisa. Mas as principais rezas que eles fazem são para dor de dente, dor de barriga, certo? A comunidade eles têm muitos casos de dores de barriga, porque a água não é encanada, certo? Eles tomam água da cisterna, que já foi uma conquista após o reconhecimento da comunidade. O projeto Paulo Freire, eles conseguiram construir as cisternas. Então, devido a essas questões da água, eles têm muitas questões com dor de barriga, eles sofrem muito com dor de barriga. E tem também a questão da cárie, que eles têm muita dor de dente. Então, as rezadeiras são quem curam. Tem a reza, elas dizem o nome do santo, geralmente associado ao nome da criança, e fazem a oração com o galinho, e vai benzendo e fazendo a oração. Então, tive uma tarde assim de conversa maravilhosa. Ela me contando de situações em que algumas pessoas procuravam ela para fazer a oração, mas outras pessoas tinham preconceito pelo fato dela ser rezadeira, às vezes não queriam nem aceitar a prenda que ela doava para a festa da padroeira, porque diziam que ela era bruxa. Eu lembrei da fala da professora Sueli. Então, tudo isso criou algo em torno da figura dela, mas já foi desfeito muito isso com o passar do tempo, porque não era a comunidade que tinha preconceito pelo fato dela ser rezadeira, era alguma pessoa ou outra de fora que vinha e criava essa ideia, que nem pertencia à comunidade. E aí tive essa tarde de diálogo. Foi aí que eu aprendi sobre as rezadeiras um pouco, sobre os cantos das excelências, que ainda existem, os cantos das excelências para pedir chuva, para pedir por uma boa colheita, para pedir por uma pessoa que está perto de morrer. Então, elas me mostraram esse saber, compartilharam comigo. É por isso que eu peço sempre licença, porque não é meu lugar de fala, mas eu fico muito feliz quando eu sou convidado e quando alguém se permite que eu escute e compartilhe desse conhecimento. E depois disso, depois dessa maravilhosa buchada à tarde, então eu tive acesso a esse saber e eu senti que a partir daí eu fui recebido na comunidade, porque eu fui acolhido. Então, eu pertenço, de certa forma, eu sou um filho adotivo desse lugar. Eu me sinto incluído e eu fico muito feliz com tudo isso. Esse compartilhamento, esse saber que lá é transmitido de forma oral, principalmente, eu convivo com tudo isso diariamente. As crianças têm histórias
que são as avós e as mães que contam de seres místicos que vivem lá, do Anãozinho do Mato, que tem a história de uma alma que assombra as primeiras terras que foram compradas quando a comunidade se estabeleceu naquele lugar. Tem a história do lapicho, que ninguém nunca nem ouviu falar, mas quando você diz lapicho, lá é o tamanduá, que eles têm medo do tamanduá, eles acham que o tamanduá é um ser encantado. E, entre outros, né, a gente teria que fazer um momento exclusivo para contar essas histórias que eu teria o maior prazer em compartilhar. Mas tudo isso é fruto do saber ancestral, oral, feminino, que está presente na comunidade. Então, qualquer hora dessas a gente vai conversar mais. Obrigada, João. Que essa pandemia passe logo e a gente possa visitar a comunidade e ouvir essas histórias todas, né? É muito bonito essa história que você traz do cuidado, né? Que o cuidado é feminino, né? Do cuidado desses outros seres, né? Desses outros habitantes da comunidade que também estão ali, né? Que fazem parte do cotidiano da comunidade, mesmo que não enxerguemos, né? Muito obrigada. Obrigada também pela partilha, Adélia. É muito importante essa história de protagonismo e força femininas, né, que dão a gente aí um sopro, né, de ânimo para seguir pensando uma universidade, né, mais inclusiva, mais plural, mais feminina, né, mais voltada para o bem viver. Então, vou pedir agora para o Leandro fazer as considerações dele sobre a pergunta. Obrigada. Ressaltando um pouco a pergunta, Cristina, e agradecendo também, né, a pergunta a quem direcionou, na realidade, esse foi um dos principais resultados, um dos principais, assim, achados da pesquisa, que foi um estudo de caso, né, em função do projeto Sonhos de Maria. Então, assim, o que motivava exatamente essa descoberta de uma espécie de modelo, era exatamente o desejo de colaborar para que aquela mesma vivência pudesse ser replicada. Como é que eu poderia, enquanto docente, né, enquanto, de repente, extensionista e também enquanto pesquisador, de repente, me conectar com outra comunidade e fazer com que aquela experiência tão rica, né, em impacto, em vida, em saber, pudesse ser multiplicada em outro espaço. Então, essa inquietação, ela sempre me alimentava na pesquisa, né? E aí, assim, com as contribuições da disciplina Redes e Territórios, né, com as leituras, com os seminários, com embasamento muito no Deleuze e Guattari, e assim, na perspectiva da construção de redes, foi possível exatamente mapear. O foco central seria partir da economia solidária. E aí, inclusive com um estudioso que vem do campo da gestão, né, e também que visualiza a teoria sistêmica, eu percebia que os princípios da economia solidária, eles coexistiam, tá? Então, a solidariedade democrática, né, o associativismo, cooperativismo, consumo solidário, então, bem assim, difundido por Mance, né, e a autogestão. Mas e aí? Como é que eu posso colaborar para que um outro pesquisador, para que um outro interessado em ajudar, para que um outro professor possa, de repente, desencadear o que eu estou vendo aqui? Então, o estudo ele foi baseado numa metodologia qualitativa, e essa metodologia, ela centrou-se na análise de discurso, onde essa metodologia me ajudou profundamente, porque quando eu faço análise de discurso, quando se faz análise de discurso, nós conseguimos fazer uma triangulação considerando a história, considerando a comunidade, considerando a voz dos indivíduos. Então, eu conecto, né, essas dimensões. E aí, diante do fato, né, existia realmente a dúvida no percurso aí do estudo. O que pode catalisar? É o associativismo? Porque se vê muita ação no associativismo. É a cooperação, o cooperativismo, né? O que é que sedimenta isso?
com base nos relatos das mulheres, né, no estudo da frequência desses relatos e na conexão com a literatura, né, e com os teóricos da área, foi possível perceber que existiam comportamentos que eram muito semelhantes, principalmente no mapeamento do associativismo e do cooperativismo. Mas que comportamentos eram esses? Então, inclusive lá no bojo da dissertação existe, né, ajuda mútua, senso de coletividade, o senso de interesse e, principalmente, a autonomia e a voz que era estimulada. E aí, quando eu chego nesse ponto da pesquisa, poxa, autonomia e voz. Então, também foi uma pesquisa onde eu me coloquei na condição de participante, então, observação participante foi um dos métodos, né, porque eu era extensionista do projeto, e inclusive acompanho até hoje, mas esse estímulo, ele era algo muito natural. O estímulo de dizer assim, no momento da reunião da associação, você não falou, você tem que falar. Fala. Você está muito quieta hoje, eu quero escutar a tua opinião. E aí, uma outra colaboradora ou participante dizia assim, eu já falei por mim, falo também pelas outras, porque eu entendo que a minha colaboração vai me beneficiar e vai beneficiar todo mundo, vai beneficiar todas as famílias ao mesmo tempo. Opa! Aí foi exatamente esse o ponto do Stalin, esse comportamento, ele se mostrou presente nas reuniões de associação, na divisão de tarefas, no compartilhamento dos horários, na divisão da estrutura administrativa, no momento da realização das vendas, né? E aí, exatamente por essa frequência, exatamente por existir esse comportamento, nós fomos fazer a correlação do que ele poderia representar dentro da ótica da economia solidária, e foi a solidariedade democrática. Então, assim, muito se percebeu também no discurso, né, e também no caminho da pesquisa, digamos, a necessidade de pôr luz no conceito solidariedade democrática. Né? Muito aparece a solidariedade numa perspectiva filantrópica, de ajudar ao outro, de prestar, digamos, suporte, apoio em situações gerais. Mas a solidariedade democrática não é isso. A solidariedade democrática, ela versa exatamente no que o comportamento foi observado e na frequência que se repetia, e ela estava presente ali em todos os espaços. Então, assim, isso permitiu concluir que a solidariedade democrática, nesse caso, foi o núcleo catalisador, como nós chamamos na pesquisa, tá? Porque a partir dessa consciência, né, vários outros comportamentos se desencadeavam. E aí, como ocorria isso? Então, ocorria primeiro pela prática do associativismo. Né? E aí nós identificamos e, de repente, colocamos aí luz também nesse conceito do associativismo, no sentido de associar a solidariedade e, de repente, interpretá-lo como um ato, né, como a prática da solidariedade democrática, mas que o que estava sendo observado ali era mais profundo, e a solidariedade democrática, ela permeava todo o processo. Aí, assim, eu me recordo muito bem, e como esse encontro me traz lembranças muito fortes daquele campo, né, de Exército do Bem, que eu sempre digo, PRODER, né, que tenho orgulho de ter feito parte, de fazer parte, como eu estou com saudade, viu, professora Laudeci e professora Sueli? Mas como eu estou com saudade, principalmente pelas atividades do doutorado, que, assim, realmente estamos num momento bem crucial de produção, de trabalho, de defesa, de estruturar projeto, mas daqui a pouco eu estou voltando, viu, Laudeci? Daqui a pouco lá a gente tá chegando aí de novo para colaborar, como inclusive eu lhe disse, estamos, né, e já estamos aqui nesse espaço também. Mas, assim, exatamente toda aquela ambiência me fez perceber, inclusive eu já pratiquei um pouco desse modelo, né, em outras comunidades, que a solidariedade democrática é a embasadora e que está embasada na ajuda mútua, na prática do princípio da democracia, né, dentro de uma coletividade, né, se pautando inclusive no auto-interesse, mas no interesse do outro.
Então, é exatamente a partir disso que foi desenvolvido um estudo, né, na disciplina do doutorado de História do Pensamento Econômico, com o professor Emanuel Boff, né, é exatamente na perspectiva de continuidade. E aí, de onde é que vem essa raiz? Então, nós desenvolvemos um estudo pautado exatamente no auto-interesse de Smith, né, fazendo um resgate dos princípios de Smith, constatamos que a solidariedade democrática está associada aos princípios do auto-interesse de Smith. Então, poxa, solidariedade democrática e auto-interesse, sim, porque quando eu me interesso, quando eu me interesso por mim, eu me interesso pelo outro, né? Quando eu me interesso pelo outro e pela coletividade do outro, eu também me interesso, ou o interesse está no meu eu, porque eu sou o outro, eu sou o coletivo, né? Eu sou o espaço coletivo ali. Então, a solidariedade democrática, ela realmente foi colocada como núcleo catalisador. E, paralelo a isso, foram feitas as associações dos princípios da economia solidária. Então, foi possível verificar que os princípios da Ecosol, da economia solidária, geraram a prática dos princípios da economia solidária. Nessa prática, ela pôde gerar efeitos sustentáveis. Porque a partir do momento que nós observamos que a solidariedade democrática estava presente em tudo e que era o núcleo catalisador, ela também estava engendrada no território, ela estava engendrada na cultura, no social. E aí existia uma conexão com a cultura e com a dimensão social. Quando nós fomos olhar o cooperativismo, né, inclusive enquanto modo administrativo de organizar aquele projeto, nós percebemos que a prática do cooperativismo, que é um princípio, né, de sedimento Ecosol, estava diretamente associada à dimensão da economia, à dimensão econômica da sustentabilidade. Nós observamos também que a autogestão, principalmente a prática da autogestão, estava associada à dimensão, né, ao traço social da comunidade e ao traço cultural. Então, partindo disso, né, foi exatamente feita essa conexão entre os princípios, foi percebido o efeito sustentável de cada um e foi exatamente mapeado esse efeito na tentativa de, digamos assim, nortear, né, digamos assim, outras práticas, não no sentido de, digamos, prescrever, não é uma abordagem prescritiva que só dá certo daquela forma, até porque é um estudo de caso. Foi um estudo de caso onde a gente mergulhou no processo, mergulhou na comunidade, mas a tentativa de buscar, digamos, refletir ou gerar reflexões para ações que pudessem gerar aquele processo. E aí, assim, eu até abro aqui também que parte do estudo também a gente já em vivências em outros projetos de extensão, com um traço parecido, né, nós podemos comprovar, assim. Então, assim, uma das constatações foi, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é trabalhar, pelo que o estudo apresentou, o social, a consciência da solidariedade democrática. Então, se eu tenho um grupo que tem a consciência, né, o que estimula a solidariedade democrática, eu posso, a partir dela, né, desenvolver todos esses movimentos, esses mecanismos, nessas essas constatações, claro, né, se conformando ao território, à cultura, né, se conformando a exatamente a realidade do local, a realidade do entorno daquele local. E assim, eu já tive experiências bem interessantes, né, nesse sentido, em comunidades que já se tinha, né, um certo, assim, contribuição do associativismo e cooperativismo com alguns traços da solidariedade democrática, e de comunidades que o mapeamento apresentava que o traço social era completamente divergente, geralmente em comunidades que existiam experiências negativas, tá? Então, assim, o primeiro passo foi exatamente através de oficinas, né, chamar a atenção, a luz, trabalhar um pouco essa questão da dimensão da democracia, da solidariedade democrática no contexto, e assim apareceram resultados tímidos, mas resultados que apontam aí para um caminho que de repente pode se conformar, né, que pode receber outras colaborações, que pode avançar aí para a reflexão. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Leandro. Bom, a gente já está aqui com quase 1h30 de conversa. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente quase não percebe. Então, eu queria pedir para que as participantes e os participantes fizessem suas considerações finais antes da gente encerrar. Adélia? Na mesma ordem, né?
Então, gente, é muito boa essa conversa, né? Porque a gente também retorna, né, de novo, né, a esses nossos lugares. E aí eu finalizo a fala agradecendo muito pelo convite. Foi um prazer imenso, né, estar aqui com vocês e relembrar tantas coisas. E quando o João fala, quando o Leandro fala desse retornar ao PRODE, que bom que o PRODE, né, que nós que chegamos a esse espaço, que ele é um lugar realmente transformador. E aí eu termino falando que a pesquisa, né, a qual eu consegui, porque existia a afetividade primeiro em mim, então eu acho que quando você escreve aquilo com um saber que é também de vivência, isso se torna mais leve a caminhada. Eu acho que a pesquisa essa dissertação para mim foi isso. E aí os resultados é a prática dessas mulheres no associativismo, é o empoderamento delas como agentes modificadoras no processo de desenvolvimento local, e aí é visível. A participação no acesso às políticas públicas, foi a partir da pesquisa que elas começaram a entender até onde elas podiam ir acessando esse tipo de política pública. Também a mudança no contexto, né, da relação familiar. Então, eu acho que a pesquisa ela traz um arcabouço, né, de resultados em que você não é só analisar, mas é também trazer essas mulheres para esse espaço de se perceber. E eu acho que a primeira a se perceber fui eu mesma, né? Então, a pesquisa ela me gerou esse encantamento e me gerou também esse incômodo de por que não, né, levar isso para outros lugares de pessoas que também estão nessa mesma vulnerabilidade de estar fora desses espaços. E ontem eu fecho aqui minha fala com um depoimento que eu recebi ontem, que foi assim emocionante. Em 2016 eu ministrei um curso de quintais produtivos, também usando, né, já resultados da pesquisa, né, professora Celi, que eu finalizei em 2015. E ontem eu recebi assim uma fala no curso internacional de convivência com o semiárido de do meu ex-aluno desse curso, em que hoje ele conseguiu, numa comunidade quilombola aqui em Arapiraca, uma comunidade, implementar junto com elas, né, esse trabalho que foi como se fosse uma multiplicação dessa pesquisa, assim, como se fosse uma multiplicação de saberes. Depois em 2016 isso, então ele disse, esse seu curso foi em 2016, dezembro, e eu comecei o projeto em 2017. E essas mulheres, gente, é um encanto. Eu recebi um depoimento delas que você olha assim e diz, meu Deus. Então, assim, é para a gente também refletir que a gente, de alguma forma, com as nossas pesquisas, nós estamos chegando nesse lugar, impactando outras pessoas que a gente jamais pensou, e que elas estão dando retorno também em agradecer. Eu acho que o agradecer é uma forma de afetiva, celebrar, e eu, assim, celebro com a professora Sueli, com a professora Laudeci, com a Verônica também, que fez parte da minha banca, que me deu uma super... a gente trabalhou junto num projeto no Centro-Sul e Vale do Salgado, e eu acho que chegar nesses espaços onde a gente vê as mulheres, né, nesse poder de transformação. Então, gente, esse é o nosso papel, é chamar para si essa responsabilidade de como é que nós estamos apresentando nossa pesquisa, onde é que elas estão chegando. E aí, professoras, né, eu falo professores porque Odete também estava na minha banca e vocês estão por aí, principalmente Laudeci e Sueli, é dizer que ainda hoje essa pesquisa está impactando e que bom que elas estão impactando. Que nós sejamos corresponsáveis, direto e indiretamente, por tudo aquilo que nós fazemos e promovemos nesse espaço de discussão e de diálogo. E a humildade, ela é tudo para a gente conseguir que nossas pesquisas, que ela não seja apenas uma pesquisa, mas que ela tenha sentido, né, no bem viver, na sustentabilidade e na transformação social, que eu acho que é isso que nós estamos promovendo nesse momento. Muito obrigada, gratidão a todos vocês,
Cristina, Leandro, João Leandro. Foi um prazer imenso compartilhar essa primeira conferência. Laudeci, Sueli, muito obrigada. Obrigada, Adélia. João Leandro? Eu vou encerrar minha fala, minha consideração final, com duas estrofezinhas de uma poesia que meu avô sempre recitava para mim. Ele era sertanejo, de Vaze Alegre, e ele sempre, quando ele estava saudoso, ele me recitava. Então, eu vou encerrar com essas duas estrofezinhas. Um dia pensei e resolvi andar pelo sertão para ver o mato, fazer um poema e o retrato da casinha pequena onde eu nasci. Quando à frente do rancho eu descobri, avistei uma janela escancarada, uma porta aberta e outra fechada, o terreiro coberto de ervança, revivi meu tempo de infância no terreiro da casa abandonada. Foi ali que brinquei quando menino, maltrapilho raquítico couro grosso, baladeira pendurada no pescoço, analfabeto matuto e pequenino. Mas seguia o capricho do destino. Corri muito, porém não achei nada, mas de volta encontrei uma pousada. Quem procura o que é ser um dia alcança, revivi meu tempo de infância no terreiro da casa abandonada. Muito obrigado. Obrigada, João Leandro. Leandro? Gratidão. Bom, agradecer, né, em especial ao espaço, o convite, né, a tantas memórias, a gente, assim, acaba revivendo mesmo a pesquisa, a gente acaba se empoderando novamente, né, bebendo novamente dessa fonte. Isso é muito, muito potente, né, usando as palavras da Lau aí, né, em sala. Agradecer em especial, né, a professora Sueli, né, que nós tivemos uma convivência muito, assim, muito pequena, né, a gente estava chegando, entrando na turma, ela estava fazendo uma migração e etc., não estava mais lá, mas as suas sementes, professora, floresceram, né? Gratidão à sua luta pela implantação do PRODE, né? Assim, a minha pesquisa, ela é fruto disso, né? E quantas outras pesquisas não são fruto de uma luta que foi bem feita, bem sedimentada, né? De uma mulher que protagonizou isso, né? O espaço aqui reluz isso. Então, muito honrado, né, em fazer parte, né, desse momento, em dividir esse espaço com a senhora e principalmente com minha mestra, né, com Laudeci, com Lau, com essa pessoa que estimula, que encanta, que direciona, que nos ensina a não ser obedientes, né, Lau? Mas que nos ensina a procurar novos caminhos, a novas trajetórias e novas rotas, né? E aí eu encerro falando exatamente sobre a potência do sonhar. Né? Nós, principalmente no contexto em que vivemos, né, precisamos cada vez mais alimentar o sonho, né? Precisamos nos amparar nos sonhos das Marias da vida, precisamos olhar para esses sonhos, né? E em algum momento, sim, fazer a conexão com a ciência, com o conhecimento científico, e colaborar para as vidas, para outras vidas. Na realidade, tentar colaborar, né? Tentar deixar também a nossa singela e pequena contribuição numa caminhada aí que, de repente, alguém pode chegar, pode pegar o bastão e pode seguir adiante, né, nessa contribuição. Agradecer a Cristina pela excelente contribuição, né, Cristina? Me colocar à disposição, né, para o que for necessário em relação à própria temática, e aí dividir ideias, compartilhar, somar, é sempre muito produtivo, muito necessário para nós, né? Parabenizar também a Adélia, João Leandro, Adélia, saudade de você, né? Visitava lá a nossa turma, né? A afetividade faz parte de você, Adélia. Você é a afetividade. Estava lembrando lá da sala do PRODE, você visitando, ela chamando, né? Os ex-alunos e etc. para compartilhar, para nos estimular. Então, assim, muito bom lhe ver. Você transmitia muita coisa boa, principalmente continuidade, né? Então, assim, é possível, olha só, eu consegui aqui, vocês estão aqui, vocês vão conseguir também, e a turma bem multidisciplinar, alguns trabalhando, outros também em outros contextos bem desafiadores da vida, estavam lá esses anjos que lá o convidam, né, das redes que ela tece para dizer, vocês podem seguir, sigam, né? Olha para frente, menino, não olha para o lado, nem olha para trás, em alguns momentos seja desobediente, né? Porque a partir da desobediência a gente constrói o processo. Isso é muito importante e me marcou, viu, Lau?
Parabéns, João Leandro, né, pela condução, que riqueza. Aí, o poema, você me fez também, você me levou, me transportou para a minha infância. Minha infância tem muito do sertão, né, principalmente na família dos meus pais, e em especial do meu pai, né, da realidade do sítio, do cheiro de mato, né, da siriguela pega no pé e consumida ali mesmo, né, do correr, e assim, como isso também, como rural, né, ele guarda, ele tem a potência de guardar a essência, né? Essa é a sensação quando eu visito o rural e quando eu vou fazer pesquisa no rural. Nossa, aqui existem coisas guardadas que o capitalismo selvagem não atinge, não chega. Né? Existem barreiras ali, né? Existem diamantes, existem ali tesouros que são guardados ali naqueles espaços que precisam ser fomentados, sim, né? Quem sabe até pelos integrantes do Exército do Bem, que é o PRODE, né? Que eu me orgulho muito de ter feito parte e de fazer parte também, porque ainda me considero. Então, agradecer, parabéns, né? Muitíssimo obrigado, gratidão. Fico, assim, muito feliz, né, por essa visita à pesquisa que foi feita, né, por projeções e ideias que me geraram nesse momento, né, com a tentativa também de repente, estimular reflexões no da economia solidária em especial. Obrigado. Obrigada, Leandro. Professora Celi, por favor. Eu só tenho aqui a agradecer pela oportunidade maravilhosa de estar com vocês nessa noite tão especial, de ouvir essas histórias dos 3 protagonistas desse nosso encontro. Que coisa linda, quanto envolvimento, né? E quando a gente fala da dimensão da afetividade, não é, Adélia? A gente está falando disso, é do envolvimento, de como a gente se envolve para fazer as coisas realmente acontecerem. Sem envolvimento, sem afeto, não há nenhuma sustentabilidade, não há nenhuma outra ação que tenha possibilidade de sucesso, né? Então, vocês 3 são inspiração para todos que queiram ouvir vocês e descobrir como é bom fazer pesquisa, né? Que não precisa ser sofrimento, não. É uma coisa que não sei por que esse pessoal sofre tanto, quando a gente pode ser feliz, né? Fazendo coisas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente acredita, né? E realmente promovendo uma transformação, primeiro na gente e naqueles que se dispõem a compreender a nossa mensagem, né? Eu fico muito feliz que o PRODE seja esse território fértil de tanta coisa linda, né? Eu fico muito, muito, muito feliz, é isso que faz valer a pena a nossa luta pela vida, né? A professora Verônica está acompanhando aqui também, e ela também fica muito feliz de saber, né, desses resultados lindos do PRODE, que é a construção dela também, né? Vou fazer só um detalhe, João, você é um contador de histórias. Eu passaria a noite ouvindo as suas histórias, que coisa deliciosa, puxa vida, muito bom ouvir essas histórias, né? E história é bom, né? História de vida, histórias que a gente vai arrecadando pela vida, e do sertão em especial, aí me encanta e pronto, não tem jeito, eu sou fã, né? Então, eu só tenho mesmo que agradecer muito, e dizer a Cristina, eu preciso dizer isso, vocês me permitam, que eu nunca vou ser capaz de compreender a dor dessa família, dessa mãe, dessa avó, desse filho, de uma mulher negra. Isso me toca profundamente como mulher, como mãe, como avó. E é por isso que a gente trabalha, para que esse mundo seja melhor, para que essas coisas não aconteçam, não continuem acontecendo. Elas são fruto de toda uma história muito cruel, de políticas públicas, de escolhas políticas, de uma sociedade perversa que transforma, que naturaliza algo assim. Assim como essa crueldade se repete, outras tantas crueldades se repetem com todas as mulheres, né? Eu não sou capaz, como mulher branca, de entender a dor e o sofrimento dessa família, mas eu sou capaz, como mulher, de entender a dor que muitas mulheres passam nesse mundo. E são trabalhos como o nosso que dão a condição de mudança para esse mundo tão cruel. Me perdoe a emoção. Mas eu não podia deixar de falar sobre isso.
Cristina trouxe algo muito importante para nós. A gente não pode esquecer essas coisas. E a gente tem que trabalhar sempre para mudar isso, na medida da nossa possibilidade e da nossa capacidade de compreensão. Então, muita gratidão por esse momento e fico à disposição. E quem sabe uma outra live para discutir essas questões, Cristina, que você traz, né? Beijo. Obrigada a todos que estão aqui. Gratidão. Boa noite. Muitíssimo obrigada pelas palavras, professora Sueli. Eu acho que o Bem Viver nos ensina a pensar outros mundos possíveis, né? E mundos onde todas as humanidades sejam reconhecidas, sejam respeitadas. E que eu acho que a gente, no nosso papel de pesquisadora, de pesquisador, tem de produzir argumentos, de produzir dados para novas políticas públicas, né, para a construção de outras narrativas e de outros mundos em que todas as existências sejam possíveis, especialmente a existência de pessoas negras, de pessoas, né, LGBTQI+, né, de grupos que são historicamente de indígenas, né, da população indígena, de grupos que são historicamente invisibilizados, né, e no nosso país, na história do nosso país. Então, eu acho que o nosso papel enquanto pesquisadores e pesquisadoras também é esse, né, o nosso título, né, a gente não pode fazer uma dissertação, uma tese para ela se encerrar em si mesma, para a gente ter um título, né, ela precisa ter uma finalidade para além de nós mesmos. E eu me orgulho muito de poder fazer parte de um grupo que pensa e trabalha nesse sentido, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de mediar essa mesa, agradecer a participação do João Leandro, do Leandro, da Adélia, da professora Sueli e da professora Laudeci, para quem eu passo a palavra para fazer o fechamento dessa mesa. Nossa! Quando eu era criança, né, eu cresci numa cidade muito pequena, que ainda hoje tem 17 mil habitantes, né? Vocês imaginam, quando eu era criança, eu bem menos, né? E eu me lembro que as minhas tias se reuniam na nossa casa, né, na casa da minha família, as minhas tias, as primas da minha mãe, o meu pai, o meu avô, e eles ficavam na calçada conversando à noitinha, e eu, muito pequena, ficava por a beirada da calçada escutando, e aquilo me dava uma alegria tão grande. E depois cresci, e eu acho que eu esqueci essa sensação, até que vocês me trouxeram a volta nessa noite. Eu entrei aqui espirrando muito, né? Eu estou sob efeito da vacina, graças a Deus. Graças a Deus, o meu corpo está reagindo, está gerando os anticorpos que eu preciso. Vacina, sim, com efeito colateral e tudo. E eu fiquei aqui quietinha, escutando vocês, e eu fui melhorando um pouco. Eu acho que naquela roda lá das minhas tias, eu também melhorava das minhas incertezas infantis. E eu fiquei muito quieta, né, o tempo todo. Cada um que foi falando, foi me lembrando de volta aquela tessitura de afeto feminino, primordialmente feminino. Porque até o meu pai e os meus tios, quando ali estavam, era de feminino que eles falavam. Muito parecido com o que aconteceu com a participação de João e de Leandro. E não poderia ser diferente se a gente não findasse com a emoção de Sueli, porque aí não seria Sueli. Quanto Sueli, quanto de sonho de Maria cabe na escolha de uma temática de pesquisa dentro de uma possibilidade invisibilizada também, que é fazer um estudo sobre um outro tipo de economia. Economistas somos nós de formação e sabemos toda a luta com relação a criar outros mundos de existência nesse universo. Mas você foi lá e fez? Quanto de sonho e deslocamento
ali naquela sua escolha, né, de fazer o doutorado em Brasília, de escrever sobre o caminho das águas, né, de fortalecer o conceito de sustentabilidade. Quem dentro do PRODE não leu o livro para aprender as dimensões, né? Quem dentro do PRODE. Isso cresceu, Sueli. Porque quanto de plural cabe num sonho? Quanto de território cabe? Se só nessa mesa eu tenho pessoas diversas, gente que veio do Assaré querendo compreender um território feminino, gente que nem é feminino, mas que aqui está fortalecendo a causa com a gente, que foi a Missão Velha, gente que chegou há tão pouco tempo, como Cristina, que veio do Rio, Cristina que nos traz o desafio de olhar para a morte de Kathleen Romeu, morta aos 24 anos, grávida de 14 semanas. Quanto de gênero cabe num sonho, Sueli? Eu não sei te responder. Porque nessa ponte, né, que criou dentro do PRODE, tanta gente já passou que seria até apequenado a gente procurar classificar. Quanto de etnia, de escolaridade, quanto de lugar. O Observatório do Viver, nesse momento, agora em 2020, terá dissertações sobre tecnologias sociais, veganismo, extensão universitária, tecnologias educacionais na pandemia, sistema de produção de calçados, mulheres negras, quilombolas, índios e território do Cariri. Quanto de pluralidade temática cabe num sonho de Maria, num sonho de Sueli. Com isso eu quero dizer a você, Sueli, que você plantou a boa semente. E essa conferência é também para dizer isso a você. Proliferou. É a Adélia lá no IABS. É Cristina querendo compreender o trabalho das mulheres do Brunec, aqui no Cariri. É Leandra passou por o sonho de Maria. É Nájila que está pesquisando as tecnologias sociais, como, por exemplo, a cisterna de chapéu de couro. É Cliff que está pesquisando o veganismo acrobático contra os animais. É que Luciano tentando entender a extensão universitária dentro da UFCA. É João Leandro querendo entender a organização das mulheres quilombolas lá no sítio Arruda. É Tairone trabalhando também com a comunidade do sítio Arruda. É Mônica Sueli querendo compreender a produção de calçados. São tantos, tantos e tantos, e esses é o que eu consigo nomear, porque estão na ordem do dia da pesquisa. Mas já passaram tantos, tantos e tantas. Da última vez que nós contabilizamos, no ano de 2020, foram 48 dissertações. Quanto de gente cabe nessas dissertações? Eu queria encerrar essa conferência dizendo a todos que estão nos ouvindo que um sonho alimenta a eternidade. Aquele lugar que a gente não tem nem controle, que a gente não sabe como está acontecendo, a gente só sabe que está proliferando. E o observatório é isso, é esse lugar plural para receber esses sertanejos que chegam querendo observar a academia de um outro lugar, de um outro mundo, com outra perspectiva teórico-metodológica, e querendo transformar esse mundo em uma outra coisa, que por enquanto a gente chama de bem viver, mas vai ver que daqui a pouco a gente já vai chamar de outra coisa, porque me parece que a nomenclatura que a gente dá, se é desenvolvimento regional sustentável, se é bem viver, me parece que é um esforço que a gente faz para nomear sonhos. E a gente vai tentando, na tessitura da academia, classificar, qualificar, botar dentro da grade da metodologia. Mas nós sabemos que o que paira nem é o que a gente disse no texto da dissertação, nem é o que a gente vai dizer na tese do doutorado, nem é o que a gente disse aqui. Essa energia das minhas tias lá na década de 80, sentadas, conversando, tecendo varanda de rede, mulheres analfabetas, e eu ali, uma menina, começando a aprender a ler e escrever, para anos depois chegar
aqui e sentir a mesma alegria. Essa poesia do avô de João, essa saudade que Leandro sente, essa beleza afetiva incrível que a Adélia traz, inclusive no nome Adélia Brasil, que o Brasil está precisando desse tipo de Brasil. Essa circulação linda que Cristina chegou esse ano no observatório e já se apropria de uma conferência e faz uma tessitura tão bonita. Esse choro de Sueli. É a fala de Alaine Lavô lá no chat, que eu sei que está, não estou acompanhando, mas eu aposto que a Alaine Lavô está, que Rociane está lá, que Nájila está lá, que Sheila Regina está lá, e tantas pessoas que se conectam aqui. Nós estamos num momento em que a gente está com quase 500 mil de pessoas perdidas pela Covid, e esse assassinato cruel que a Cristina traz nesse momento faz com que eu sinta vontade de citar aqui, olha lá, ó, aparecendo aqui no vídeo, e citar aqui uma música que diz: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Ainda que a gente tenha muito constrangimento, a gente tem que resistir, que exercitar cada um no seu lugar, né? Um processo profundo de resistência. Mas enquanto a gente tiver essa capacidade de esperançar, como dizia Paulo Freire, a gente vai continuar caminhando. E quem diria que aquela roda de conversa 2, que isso era no Museu de João, naquela primeira orientação do mestrado, se abrisse numa janela desse tamanho, né, João? Para você ver como é que são as coisas. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Cleli. Obrigada, Cristina, Adélia, João. Leandro, que eu não chamo de José, é só de Leandro mesmo, as pessoas que participaram aqui no chat, os apoios que a gente recebeu. Alguém disse que já quer a segunda conferência, e eu já fiquei pensando aqui em pegar uma janela da que está aqui e jogar, tipo, dizer: Cristina, abre a roda aí com mais 5 pessoas e faz a segunda conferência com a temática da tua pesquisa. João, abre a terceira conferência com a temática da tua pesquisa. E eu quero estar quietinha, não necessariamente na tela, mas se eu tiver uma caneca de chá parecida com as que a Crônica tem publicado no Instagram, para eu tomar num cantinho ouvindo vocês, já terá bom tamanho. Com isso, eu quero também mandar um abraço para um grande feminista, protagonista do Prodec Me Ensinou Muito, que é a professora Verônica Salgueiro. Obrigada, gente. Cris, agora você faz o encerramento formal ou declaramos encerrada a primeira conferência? Declaramos encerrada a primeira conferência. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, no gente. chat. Obrigada. E a mesa. Tchau, tchau. Até parei de espirrar. Eu parei de espirrar com a presença de vocês.